Oi, amores! A nossa aulinha de hoje em português, a gente vai fazer um arremate. A gente vai finalizar tudo que a gente tem conversado sobre a construção do texto. Quais são as regrinhas básicas para se construir um texto? Para a aulinha de hoje, é legal que você tenha em mãos o seu livro, para que você consiga ir acompanhando as atividades e as explicações da Pro. Então, hoje a Pro teve o cuidado de trazer todas as páginas que serão trabalhadas para que a Pro possa ir explicando página por página hoje. A atividade não é difícil, mas é só para a gente entender como que vai acontecer a nossa atividade hoje. Beleza, galera? Então tá, começamos então lá na atividade 31 e 32 da página 97, aonde dá um parecer sobre tudo que é importante na construção de um texto. A gente já aprendeu que um texto, quando ele é escrito, ele precisa ter vários elementos essenciais para compreensão da informação, para que quando a pessoa vá ler, ela saiba entender e compreender o que ela está lendo. Então eu tenho que tomar cuidado com as palavras, eu tenho que tomar cuidado com o espaço entre as palavras, eu tenho que tomar cuidado com o título, eu tenho que tomar cuidado com a pontuação. Então tudo isso nesta página vai dar uma explicaçãozinha. E aqui neste pequeno cartaz que a menina está nos mostrando, tem uma explicação para cada um dos termos importantes na construção de um texto. Vamos recordar cada um deles, então? Palavras. As palavras, galera, lembram-se que uma letra une-se a outra letra formando uma sílaba. E as sílabas formam as palavras. Mas as palavras, elas não são todas juntas. Precisa haver um espaço entre uma e outra palavra. Certo, galera? Uma coisa também que é bem importante na construção de um texto é o título. O título precisa ser criativo, precisa ser chamativo, o título precisa ter poucas palavras e ele se localiza na primeira linha antes do texto. Não tem como eu ler um texto inteirinho e lá no final do texto estar escrito o título. Não pode, né? O título é a primeira coisa que vem quando eu vou ler uma história ou um livro. Então, o lugar do título é na primeira linha. Se ele estiver escrito numa folha, é lá na primeira linha e é centralizado, bem no centro da linha. A direção da frase, quem é que lembra? As frases, elas são escritas da esquerda para a direita e sempre na horizontal, né, galera? E a direção do texto, quem é que lembra? Onde começa? Começa no início da folha, lá na parte superior, lá em cima, e termina lá no finzinho da folha, né, galera? Lá na parte inferior. Uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado no texto é a pontuação. Além da pontuação, eu preciso tomar cuidado também com as letras maiúsculas e minúsculas. Eu não posso esquecer que toda frase termina com um sinal de pontuação. E quando essa frase termina, a próxima frase deve iniciar com letra maiúscula, né, galera? A gente sempre inicia uma frase com letra maiúscula e eu não posso pôr palavras no meio de uma frase com a letra maiúscula, a não ser que ela seja um nome próprio, certo, galera? Parágrafos. Quem é que lembra o quão um parágrafo é importante? O parágrafo é aquele espaço que eu deixo lá na margem, lá no início da linha, antes de começar a escrever. Então eu deixo geralmente um dedinho, eu coloco meu dedinho lá na margem e depois do meu dedinho eu começo a escrever. E cada parágrafo nos dá a entender que é uma parte da história. Então cada vez que eu mudo a parte da história, eu mudo o que eu vou falar ou eu começo outro assunto da história, eu começo um parágrafo novo. E o último
Espaço entre linhas quer dizer, galera, que tem um espaçamento entre as linhas para que as frases não se misturem. Nesse caso, a Pro pede um pouquinho mais de atenção para aqueles amigos que têm a letra muito grande. Tem amigos que a letra é tão grande que o L, o F, o B, o T, aquelas letras que são até lá em cima, elas acabam passando para a linha de cima. Então, as linhas acabam se misturando e quem vai ler não consegue identificar corretamente se aquela palavra está na linha de baixo ou na linha de cima. Então, a gente tem que respeitar o espaço entre as linhas, né? Por isso que a gente faz caligrafia, para a gente aprender que tem letras que são maiores, que elas vão até lá em cima, mas tem letrinhas que são menores, que ela vai no máximo até a metade da linha. Certo, galera? Então, olha só. Aí, depois da página 97, tem a página 98, a qual nós não vamos trabalhar. Percebam que no livro de vocês, a Pro já foi direto para a página 99, porque a 98, galera, a gente não vai fazer, certo? Aqui na 99, a gente vai fazer uma revisão disso que a Pro estava explicando para vocês. E a número 2 diz assim, ó. O quadro está incompleto. Percebam que a gente tem frases ali, ó, com espaços em branco, porque a gente vai precisar completar algumas palavras ali, ó. Preencha utilizando os conceitos estudados no tópico A Construção da Escrita. Por exemplo, galera, palavras aqui no começo, ó. Palavras. Uma letra une-se a outra e forma sílabas, que juntam formam palavras. As palavras nunca ficam juntas, existe sempre um espaço entre elas. Então, essa daqui é a explicação para palavras. Agora, porque é uma explicação para o título. A frase começa assim: o título é escrito com o que, galera? Localiza-se aonde, galera? Direção da frase. As frases em um texto são escritos na o quê? Da o quê, galera? Direção do texto. A escrita começa no e termina no... Como que é a direção do texto? Pontuação e letras iniciais. Os sinais de tananana e as letras tananana e tananana são necessárias e devem ser usados corretamente. Parágrafo. Os parágrafos são caracterizados por terem um quê? Da margem até o início da o quê? Pro, eu acho que agora essa atividade ficou difícil. Então, a Pro vai dar uma colher de chá, galera. Olha o que a Pro disponibilizou aqui. A Pro disponibilizou todas as respostas que vão nesse exercício. Mas agora, você vai ter que saber qual é a resposta para qual frase que ela vai ficar encaixadinha bem certinha. Então, por exemplo, o título é escrito com antes do parágrafo e no centro da linha. O título é escrito com esquerda para direita. O título é escrito com fim da folha. Então, você vai descobrir qual é a resposta correta e lá no seu livro você vai registrar. Beleza, galera? Vamos para a próxima, então. Página 100. Olha quem é que apareceu na página 100. Você conhece esse personagem folclórico aqui? Conhecem, com os pés virados para trás e os cabelos cor de fogo? É o Curupira, galera. É sobre ele que a gente vai trabalhar agora. E sobre o Curupira, nós também vamos aprender um pouquinho a importância dos parágrafos, porque a gente ainda está trabalhando sobre a construção de um texto, as dicas e as regrinhas para se construir um texto corretamente, certo? Então, olha o que essa atividade sugere.
Acompanhe a leitura do texto, seguindo cada um dos parágrafos lidos. Em seguida, você deverá juntar-se a um colega e ler com ele o texto novamente, de modo alternado. Você lê um parágrafo e o colega lê outro. Galera, esse colega escolhe alguém da sua família. Depois de lerem o texto, vocês deverão identificar qual parágrafo responde a estas perguntas. Então, aqui a Pro colocou 4 perguntas. Quem é o Curupira? Qual é a função do Curupira? Como o Curupira encanta os adultos? O que um adulto deve fazer ao ser encantado pelo Curupira? Galera, atenção a essas perguntas, porque essas perguntas, elas são a resposta para a charadinha da próxima página. Então, eu vou usar estas 4 perguntas que estão aqui na próxima página, que é na página 101. Olha o que diz na página 101. Escreva as perguntas da página anterior, aquelas 4 que a Pro leu, ao lado de cada um dos parágrafos. Então, agora, a gente tem a lenda do Curupira aqui, ó. Você vai ler a lenda do Curupira, ela está dividida em 4 parágrafos. Você vai ler, em 4 trechos, na verdade. Você vai ler o primeiro trecho e vai descobrir qual é a pergunta que este parágrafo corresponde. Depois você vai ler esse segundo trecho aqui e vai descobrir qual é a pergunta que este parágrafo corresponde. E nesses espaços em branco aqui, ó, você vai escrever aquelas perguntas, certo, galera? Então, a primeira pergunta era: quem é o Curupira? Então, você vai ver, se este parágrafo responder quem é o Curupira, você vai escrever aqui. Se for este trecho aqui, você vai escrever aqui. Se for este daqui, você escreve aqui a pergunta. Mas se for este grandão aqui embaixo, você escreve aqui. Beleza, galera? É para escrever aqui do lado. Vamos para a próxima. Página 102. Galera, esta atividade eu vou precisar da ajuda de um dicionário. Se por um acaso você não tem um dicionário na sua casa, pode pesquisar no Google o significado de cada uma destas palavrinhas aqui, ó. Lendário, estatura, caboclo, mata, punir, encantado, visagem, traquino, mundiar, horas mortas e malinar. O que quer dizer estas palavras de acordo com o nosso amigo dicionário? Para isso, vale uma dica. As palavras no dicionário, elas se encontram em ordem alfabética. Então, quando eu for procurar a palavra lendário, eu devo ir lá onde estão as palavras com L. Depois eu vou procurar o L e o E. Depois a letra N e assim por diante. Beleza, galera? Vamos para a próxima atividade, então? A próxima atividade é na página 103. Olha o que diz aqui. O texto A Lenda das Cataratas apresenta uma história imaginária que explica um lugar real, as Cataratas do Iguaçu, que é uma área localizada próxima à Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Encontre algumas informações no texto A Lenda das Cataratas e também no texto O Curupira e complete a tabela. Algumas informações já foram preenchidas. Galera, então isso aqui é uma ficha técnica. Aqui está escrito título do texto. A primeira história, A Lenda das Cataratas. Então, primeiro você vai responder tudinho sobre a lenda das cataratas, tudinho primeiro. A história narrada galera, a lenda das cataratas é uma história real ou é uma história imaginária? O que vocês acham que é? Se você acha que é real, marca um X aqui no real. Se você acha que é imaginária, marca um X na imaginária. A história, A Lenda das Cataratas, narra sobre algo. Sobre o quê? É sobre o que fala?
sobre as cataratas do Iguaçu. Já está até respondido ali, ó. Não é verdade? E essa história que narra as cataratas do Iguaçu é uma história real ou é uma história imaginária? Existem as cataratas do Iguaçu, gente? É real as cataratas ou é imaginário? Espaço da história nos rios Iguaçu e Paraná, é onde a história acontece. Esses rios são reais ou são imaginários? Você vai marcar um X onde você acha que é. Personagens da história. Quem são os personagens que aparecem na história A Lenda das Cataratas? Lembra, galera? O Emboy, o Igobi, a Naipi, o Tarobá, tem a Jacira, tem o Pajé que aparecem na segunda lenda. Então você vai escrever o nome deles todinhos aqui, ó, nos personagens da história. Escreve o nome de todos os personagens da história A Lenda das Cataratas, das duas lendas. E me diga uma coisa, estes personagens são reais ou são imaginários? Daí você vai marcar também. Depois que você já respondeu tudinho sobre a lenda das cataratas, a gente vai para a segunda lenda, o segundo texto folclórico que foi trabalhado. Qual foi, galera? Nós fizemos uma atividade ali atrás, o Curupira. Então, título do texto, o que você vai escrever aqui? O Curupira. A história narrada é real ou imaginária, galera? Então, você vai marcar se o Curupira é uma história real ou é uma história imaginária. A história narra sobre algo. Sobre o que a história conta? A história conta uma historinha de quem? Você vai escrever ali quem é. E esse personagem que você marcou ali é real ou é imaginário? Espaço da história. Aonde que a história do Curupira acontece? Você vai colocar o nome aqui do local. Esse local é real ou é imaginário? Quem são os personagens da história do Curupira? Lê ali a história e preste bastante atenção. Se tiver só um personagem, marca só um. Se tiver só dois, marca só dois. Você vai escrever o nome dos personagens e depois você vai dizer se esses personagens são reais ou imaginários. Galera, essa atividade aqui é uma atividade de comparar os dois textos, A Lenda das Cataratas e o Curupira, e responder nesses espaços em branco com as respostas de acordo com os textos, beleza? Número 4. Em duplas, você e alguém da sua família comparem os dois textos folclóricos, A Lenda das Cataratas e o Curupira, e responda: qual deles você e o seu colega acreditam ser mais convincente, mais verdadeiro? Qual deles, gente, que parece ser mais de verdade, parece que aconteceu mesmo? Será que é uma das lendas das cataratas? Ou será que é a história do Curupira? Por quê? Então, você vai responder ali embaixo, beleza? Vamos para a próxima atividade e última. A nossa atividade é na página 104. A número 5 diz assim: o texto, o Curupira, mostra que o personagem folclórico Curupira gosta de fazer traquinagens, né? Ai, sapequices com quem passa pela mata. Existe, porém, uma forma de escapar dos truques do Curupira, o que, segundo o texto, distrai o personagem folclórico. Galera, lá no texto conta que tem uma dica para conseguir passar a perna e escapar do Curupira. O que precisa fazer? Será que tem a ver com a bola de futebol? Será que tem a ver com os adultos? Será que tem a ver com um novelo ou com uma árvore? Você vai descobrir a resposta e vai assinalar a resposta correta. E número 6 e última, o Curupira encanta e faz truques com quem passa pela mata, mas ele também apronta com os intrusos da floresta por outro motivo. Que motivo é esse? Qual é a principal função do Curupira? Vocês vão registrar nessas linhas aqui embaixo qual é a função do Curupira e por que motivo que ele apronta com os intrusos da floresta. Beleza, galera? Tudo entendido? Qualquer dúvida, não esqueça de procurar a Pro. A Pro tá aqui para ajudar vocês, certo? Beijo da Pro, amores. Tchau, tchau!